Vocês estão vendo a apresentação? Boa noite. Boa noite, estamos sim. Então, Clinton, eu queria agradecer aí pelo convite que você me fez, levando esses temas importantes aí, que eu vejo sempre o Centro de Pesquisa da Rede Primavera divulgando e trazendo esses novos temas aí para o pessoal, né, disseminando essas novas oportunidades. Obrigado, Viviane, também. Sei que você é a coordenadora do Centro de Pesquisa, pelo convite. E eu vou apresentar para vocês sobre um pouco da minha implantação da farmácia clínica e os desafios nos hospitais privados, né? Que foi o meu caso lá no Hospital Renascença, onde hoje eu sou coordenador da farmácia clínica. Então, gente, o processo lá, a gente começou o ano passado. Já tinha um projeto que eu iniciei, mais ou menos em março do ano passado. Só que a gente pensou muito, porque a gente era uma instituição um pouco menor e não tinha, assim, muito ferramentas para, como sistema, questão de sistema com pressão eletrônica, né? Um software bem avançado, como também farmacêuticos, né? Quadro de farmacêuticos, que são impacto não só, acho que é no Brasil inteiro. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a introdução, né? Foi o melhorar processo, o meu foco foi melhorar processo de uso de medicamentos, resultados em saúde e a qualidade de vida são objetivos do cuidado farmacêutico. O objetivo do meu projeto lá na instituição foi promover o uso racional de medicamentos na instituição, com foco na segurança do paciente, que antes a gente só tinha farmácia hospitalar, né? E eu queria muito mais, queria fazer algo diferente. Queria ver o farmacêutico clínico na ponta, inserido na equipe multiprofissional. E utilizar as habilidades, né, conhecimento e atitudes clínicas a fim de melhorar o processo de uso de medicamento. Um pouco da nossa descrição lá no nosso hospital, né, que a gente é formado por uma descrição física de uma UTI clínica, que contém 10 leitos e um isolamento, tendo um posto de enfermagem, uma farmácia satélite dentro, e um farmacêutico clínico que fica responsável por essa UTI, fazendo a avaliação dos pacientes. A gente tem uma UTI cirúrgica, também composta de 10 leitos e um isolamento, um posto de enfermagem, uma farmácia satélite e um farmacêutico clínico, que fica responsável por essas avaliações desses pacientes. O meu projeto, inicialmente, ele contemplou essas duas UTIs, né, até para a gente ver como é que se comportava. A gente começou a fazer acompanhamento dos pacientes na admissão, e aí fazendo toda a anamnese na admissão desse paciente, coletando a conciliação medicamentosa, fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico das prescrições e reconciliação medicamentosa, e fazendo também as nossas intervenções quando ocasionava. Só que eu fui desafiado para ir bem mais além, para expandir esse projeto para um internamento clínico, onde esse internamento contém de 26 leitos, 14 são apartamentos e 12 são enfermarias, onde a gente comporta um posto de enfermagem, uma farmácia também e um farmacêutico clínico. Eu sou o farmacêutico clínico responsável pelo esse internamento. A gente tem um internamento com perfil cirúrgico, né, onde tem vários perfis cirúrgicos, como cirurgias gerais, cirurgias bariátricas, ortopedia, que a gente tem um hospital especialista em ortopedia, né? E aí eu faço a farmácia clínica, desenvolvo a farmácia clínica nesse internamento, onde eu faço todo o processo também de acompanhamento farmacoterapêutico, conciliação medicamentosa, acompanhamento de visita a multis. Aqui é o nosso recurso humano, né? Que um farmacêutico responsável na UTI clínica, um farmacêutico na UTI cirúrgica e um farmacêutico no internamento clínico. E, gente, eu vou mostrar para vocês um pouco dos nossos critérios de avaliação. A gente estabeleceu critérios, porque para dividir essas avaliações, né?
como só são 3 farmacêuticos, e aí a gente decidiu critérios como pacientes de polifarmácia com 4 ou mais medicamentos, paciente com várias comorbidades e de longa permanência em tratamento lá no internamento. A abrangência no primeiro andar, que é o internamento clínico, com um perfil voltado mais para esse paciente que eu citei anteriormente, a UTI clínica e a UTI cirúrgica. E todos esses pacientes, eles são acompanhados na admissão, lá na porta de entrada do hospital. Quando esse paciente chega, a gente tem 48 horas para a gente fazer a admissão dele, tanto na primeira avaliação farmacoterapêutica como na conciliação medicamentosa, e evolui via sistema, até saber o desfecho para onde esse paciente vai. Ou vai para as UTI clínica ou vai para o internamento. Qual foi o serviço de farmácia clínica que a gente desenvolve lá no hospital, gente? A gente priorizou pelo cuidado centrado no paciente, que é o que é farmácia clínica, é o acompanhamento, é o cuidado mais voltado à segurança do paciente. Não é só uma dispensação do medicamento, não. Além de você estar voltado para via, dose, a gente também tem que estar voltado, inserido na equipe multidisciplinar para a gente ver as particularidades de cada paciente. É a adesão ao tratamento, se está sendo eficaz. Ver a checagem das interações medicamentosas. Hoje a gente usa através de um banco de dados, Web Saúde em Evidência, que é o Micrometrics, o Drugs, onde a gente se baseia para fazer essas interações. Fármaco-nutriente. E o acompanhamento farmacoterapêutico, que praticamente o nosso acompanhamento farmacoterapêutico ele tem alguns critérios. A gente vê número da prescrição diária, a gente vê os medicamentos que ele faz uso em casa, se o paciente ele tem alergia a algum medicamento e qual é, profilaxia de úlcera, profilaxia de TEV, de PEP, se está com algum dispositivo de sonda, se faz uso de antimicrobiano também, que a gente faz esse acompanhamento diário, e as interações medicamentosas, fármaco-fármaco, fármaco-nutriente. E os nossos controles de risco, que a gente acaba relatando no plano e na nossa conduta de acompanhamento desse paciente, ao ele ser avaliado. Opa, passei aqui. E aí a gente acaba fazendo a conciliação medicamentosa, que é coletar os dados do paciente relacionado ao problema de saúde que ele tem, hipertensão, diabetes, dislipidemia, ver se esse paciente faz uso de medicamentos em casa, evoluir via sistema e também no nosso acompanhamento checar se esse medicamento ele foi prescrito pela equipe médica. Porque na maioria das vezes o que a gente encontra é que o paciente faz uso do medicamento só quando ele é interna no hospital, às vezes a equipe ela não adere a esse tratamento, não insere na prescrição desse paciente e, teoricamente, será que esse paciente está tendo uma boa adesão ao tratamento, se ele já tem um histórico de saúde e não está sendo contemplado na internação dele? Isso acontece muito. Informação, passar essas informações para a equipe multi, né, discutir com a nutrição, tem muita interação fármaco versus nutriente, com a equipe médica, ajuste de dose do antibiótico, quando o paciente tem problema renal, a gente vê, analisa os exames laboratoriais dele, por exemplo, a creatinina, vê nos padrões no manual do AST, no manual do Sírio-Libanês, se aquela dose está adequada de acordo com o resultado do exame da creatinina do paciente, se precisa fazer um ajuste de dose, se aquele paciente está usando a profilaxia de TEV, como é que está o exame laboratorial desse paciente? Será que as plaquetas dele estão boas? Para ele estar usando a enoxaparina, por exemplo? Tudo isso a gente almeja na nossa avaliação, com foco na segurança do paciente. A gente também acaba participando das visitas multiprofissionais. Eu sou voltado mais ao internamento, onde a gente, semanalmente, a gente discute os pacientes, né? São divididos e a gente discute. E cada profissional de saúde tem um plano e a conduta para cada paciente. Isso é a linha de cuidado, né, que a gente vê, o plano terapêutico do paciente. Não adianta só a gente só fazer a admissão desse paciente, não, mas a gente tem que fazer a admissão e tem que traçar todo o caminho dele dentro da instituição. Da urgência para o internamento ou para a UTI, quando ele sai da UTI para o internamento até a alta para casa.
esse paciente tem que ser acompanhado todo esse percurso pelo farmacêutico clínico. E hoje nosso processo, o nosso serviço já está bem mais maduro, bem mais consistente. No início deu um pouco de dor de cabeça. A gente não planejava, não dava certo, voltava atrás, mas eu acho que tudo isso impulsiona cada vez mais a gente querer prosseguir, querer dar andamento ao serviço e querer fazer a coisa acontecer. E era o meu propósito. Eu entrei como farmacêutico hospitalar, mas eu tinha uma missão de criar a farmácia clínica, que era algo que o hospital já estava crescendo e tinha foco numa acreditação hospitalar, almejava acreditação hospitalar, e era o projeto que a gente, na minha área, que eu precisava desenvolver. Alguma dúvida, pessoal? Então, gente, eu costumo dizer que se a gente não mensura, a gente não coleta os dados. Lá no meu serviço de farmácia clínica tem alguns indicadores estratégicos que a gente mensura em reuniões estratégicas mensalmente com o CEO da empresa, com o superintendente, com os diretores. Taxa de erro da prescrição de medicamentos, que são o quê? Todas as minhas avaliações das UTIs, versus os erros encontrados. O erro, se eu encontrei 2 erros, se eu avaliei 10 pacientes, a soma dos medicamentos prescritos nesses 10 pacientes. E no final do mês ele dá uma porcentagem. Taxa de conciliação medicamentosa, que é quantas conciliações a gente conseguiu fazer no mês nas admissões desses pacientes. Hoje a gente já consegue, todos os pacientes que a gente consegue pegar na conciliação medicamentosa da urgência no critério que a gente estabeleceu. Taxa de reação adversa também, que é um ponto, acho que é um ponto muito crítico, que as equipes elas não têm essa maturidade na ponta de identificar uma reação adversa, de notificar o farmacêutico que aconteceu um evento adverso. E aí a gente também mensura esse dado. Se lá no hospital a gente tem um fluxo, se caso aconteça uma reação, aponta a enfermagem, o técnico, todo mundo pode notificar. E essa notificação chega para mim. A gente tem uma ferramenta chamada logaritmo Norange, onde a gente vai fazer a investigação mediante as evoluções clínicas, minha, dos médicos, dos enfermeiros, do nutricionista, e a gente vai cruzar as informações para saber se essa reação foi provável, foi impossível, foi esperada. E se realmente constatar a reação, a gente pode abrir notificação no Notivisa, né? Que é o órgão que a gente notifica as reações. Outro indicador muito desafiador, que é da farmácia clínica, é taxa de medicamento não padronizado atendido. A gente tem uma meta sobre isso, sobre compra de não padrão, e a gente trabalha muito em cima dessa meta, onde eu, como farmacêutico clínico, e os outros farmacêuticos, a gente tem como missão a gente tentar minimizar o máximo da compra de não padrão e tentar ao máximo substituir a droga dentro das nossas equivalências padronizadas na instituição. Que isso é um custo muito elevado que os hospitais têm. Que às vezes o não padrão você compra, o paciente usa 2, 3, vai embora, e esse medicamento fica. E na maioria das vezes esse medicamento ele não tem nosso perfil do hospital. Esse medicamento acaba ficando parado em estoque. Isso é dinheiro, isso é custo, né, para as instituições. Para o hospital isso é custo. Isso para a gente segue muito a linha e eu bato muito assim com os colegas, bato muito com a equipe médica para a gente tentar assim sempre a substituição interna. Outro indicador também que a gente começou a monitorar foi farmacoeconomia, que eu acho que todas as instituições que existe farmácia clínica, ele trabalha muito em farmacoeconomia. Que acontece? A gente, com a avaliação, a gente vai estar mais voltado à segurança do paciente, ligar os alertas, ter um olhar diferenciado a cada paciente. Eu acho que isso impacta muito a uma probabilidade de erro, de uma prescrição que é errada, vai para o paciente, pode chegar ao paciente. Lá na instituição a gente trabalha com 3 lotes de dispensação.
de 8 em 8 horas. E esses lotes, antes de ser dispensado, a gente consegue fazer a triagem farmacêutica desses lotes antes de chegar ao paciente. A gente consegue minimizar, barrar muita coisa. No futuro, a gente tem projetos para quebrar esses lotes para 4 horas, 2 horas, até o final do ano. Porque isso ajuda muito a gente ter o controle, né? E como também a segurança do paciente. Outro indicador também que a gente mensura é a taxa de intervenção farmacêutica, que é um dado muito importante, onde a gente, todas as nossas intervenções, o que foi acatado e o que não foi acatado, a gente mensura e a gente discute isso nas reuniões estratégicas, qual é o ponto de melhoria, onde é que está falhando, onde é que a gente precisa melhorar. A gente já vai no foco, direcionado no foco no problema. E qual é a área que está dando mais problemas? Numa prescrição, numa via, numa dose, numa duplicidade. A gente consegue enxergar isso e mapear melhor. Isso eu acho que é gestão de processo, gestão de risco. A gente consegue acompanhar mais de perto. Isso abriu muito a minha mente em relacionado o campo tão amplo que é uma farmácia clínica. É o cuidado onde a gente, só na farmácia hospitalar, a gente não consegue enxergar muito além do horizonte que existe nisso. E assim, hospital, a vida hospitalar é muito corrida. E assim, pode acontecer falhas diariamente. E por isso que a gente tem que estar sempre com alerta voltado aos cuidados, à avaliação dessas prescrições, a tiragem desses lotes antes de dispensar para chegar até o paciente. E aqui, gente, foi um desafio, né? Os desafios aí que eu enfrentei para chegar até aqui, que foi a ampliação, né, desse serviço para todo o hospital, que, como eu falei para você, não foi uma coisa fácil. Um hospital que tem 44 anos, fez essa semana, 44 anos. Um hospital que a gente precisou criar vários protocolos, vários fluxos, e inovação. E cultura, né? Tinha uma cultura muito diferente. A gente teve que quebrar essas culturas e cada dia avançar mais no serviço de farmácia clínica. Outro ponto também foi a equipe multi e a equipe médica, né, principalmente, que eles são os prestadores, de entender o processo novo, de entender a importância da farmácia clínica inserida na equipe multidisciplinar, entender a conduta farmacêutica, que ali, cada intervenção daquela tinha que ser monitorada de perto, que ali poderia causar um dano leve, moderado ou até grave. Por isso que a gente precisava estar inserido na equipe multi, fazendo a avaliação do paciente, farmácia clínica. A gente tinha um olhar diferenciado e tinha uns mecanismos para ver que existia interação, que isso poderia dar um evento adverso, que isso poderia acarretar o prolongamento de internação de um paciente se a gente não acatasse a intervenção. Tudo isso a gente conseguiu quebrar os tabus, quebrar a cultura, e o pessoal começou a entender a importância do processo, a importância da farmácia clínica e do farmacêutico. E também até começou a procurar o farmacêutico questionado a sempre relatar dúvida de diluição, de administração. Isso é muito bom quando a gente começa a notar isso. É sinal que nosso processo e nosso serviço está surtindo efeito. Outro ponto também foi contratação de novos farmacêuticos, que, sim, tudo é um custo, né? Tudo é um custo e assim, as instituições, elas são um pouco ainda resistentes, questão de contratar mais farmacêutico para inserir na farmácia clínica, né, que é um serviço novo, nem todo mundo trabalha com esse serviço, e é um serviço que vem ganhando espaço muito grande nas instituições, já há algum tempo. Saúde baseada em evidência, né? Isso é muito importante também, que a gente não é só
trabalhar de acordo com, não está só ali por estar, não, a gente está ali porque é importante a gente estar naquela posição e trabalhar com saúde, com evidência, com base de dados, como Micromédia, Drugs, artigo científico, básico do Einstein, do Círio, que faz toda a diferença. Como eu falei, mudança de cultura, né? Do pessoal, de toda a equipe, para entender esse novo processo e como a gente tinha que estar inserido nesse processo e nos novos modelos do hospital. Eu acho que outra coisa, outro ponto importante também mostra foi a sustentabilidade, né, do hospital a longo prazo, que a gente tem a missão de implantar, de seguir e de mostrar resultados a longo prazo. Agora, acho que nesse momento a gente vem colhendo os frutos, né, de um serviço mais justo, mais robusto e o processo mais interligado com toda a instituição. E o grande desafio aí do hospital é a acreditação hospitalar. Foi com esse intuito que surgiu o projeto da farmácia clínica e eu fui colocado estrategicamente pela superintendência nesse novo cargo, como eu já tinha começado o projeto, que eu ficasse voltado à farmácia clínica somente e desse andamento com os outros farmacêuticos nesse projeto, né, da acreditação hospitalar. A gente está para receber a certificação, a visita da certificação do IBS, da ONA em 18 e 19 de outubro. E aí estamos bem ansiosos aí. Foi um ano aí de trabalho árduo e um ano de projetos e alinhamento internamente para que tudo isso chegasse até aqui. Bom, gente, isso foi um pouquinho da minha trajetória aí no hospital, que eu comecei, do andamento e os desafios aí que eu encontrei nesse longo do tempo aí para instituir esse serviço. Alguma dúvida? Seu microfone está desligado, Reinara. Reinara, seu microfone está desligado. Pronto, Agora voltou. agora voltou. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa troca, que é de fundamental importância para a nossa farmácia clínica e para todos que estão aqui presentes. Também gostaria de agradecer. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Oi, pessoal, boa noite. Job, parabéns pela apresentação, viu? Muito bem apresentado. Você trouxe assuntos muito importantes e outros que brilham os olhos, né? Inclusive sobre indicadores. Aí, se você pudesse, volta lá que eu queria fazer uma troca com você e fazer alguns questionamentos em relação à ficha técnica. Saber como você mensura a taxa de erros de prescrição, qual o seu a sua ficha técnica. Você faz isso através do número total de avaliações dividido pelo número total. Como você faz? Queria que você compartilhasse. A ficha do indicador, a gente mensura através do IBS mesmo, que ele já tem a ficha técnica pronta, e do Própolis, ele já utiliza esse indicador. Esse indicador é o total de erros que a gente tem encontrado numa prescrição versus a quantidade de medicamento prescrito em cada paciente. Aí, por exemplo, se eu fiz 10 avaliações, 10 pacientes,
eu encontrei 5 erros em um dia. 5 erros dividido, por exemplo, cada um tem 8 medicamentos, dividido por 80 medicamentos prescritos. E aí ele vai dar uma porcentagem, vezes 100. Ele vai dar uma porcentagem. Essa mensuração, você faz isso considerando mensal ou diário ou Mensalmente. mensal? Só que Então, mensalmente, eu vou ter mensalmente você pega todas as avaliações que foram realizadas de todos os pacientes e aí você verifica quantos erros tiveram. Isso, só que assim, Clinton, eu acompanho isso diariamente, quando nas minhas avaliações. Eu vou planilhando, tem uma planilha que eu vou acompanhando diariamente. No total, essa planilha já tem uma fórmula que ela dá automaticamente, o mês total no mês, entendeu? E aí eu tenho o meu resultado mensal. Mas eu acompanho diariamente, só que o resultado é mensurado mensalmente, entendeu? Entendi, bacana. E isso é muito bom, Clito. Isso a gente conseguiu mapear e, assim, a gente conseguiu desenvolver estratégia, fazer mapeamento de gerenciamento de risco. Onde a gente estava falhando, a gente precisa melhorar. Caso seja o foco é na UTI 1, na UTI 2 ou no internamento. Ver onde é o problema. O problema é na equipe X, Y, entendeu? Em prescrição, via dose, a gente conseguiu fazer o gerenciamento de risco e ir em cima do problema. Isso ajuda bastante a gente ver qual é o setor que está mais falhando, entendeu? Em termos de prescrição. Isso mesmo, Job. Eu fiz essa pergunta exatamente para chegar nesse ponto, no mapeamento de risco. É muito importante no serviço de farmácia, né, que a gente mapeie os nossos riscos, entenda quais são os fatores para que a gente possa incluir barreiras, né? Inclusive Isso. entendendo a sistemática de cada instituição, entendendo quais são os erros mais predominantes de um determinado setor e como a gente deve atuar de forma mais assertiva. Acredito que você já deve ter implementado alguma ferramenta da qualidade para melhorar o seu processo, como PDCA e alguns outros. Se sim, se você pudesse compartilhar com a gente algum evento que foi tratado pela farmácia clínica, que você rodou um PDCA, que a importância disso, como era e como ficou, seria muito bacana para todos que estão aqui presentes. Então, gente, uma das ferramentas que eu utilizei nessa questão de taxa de erro de prescrição, como você justamente falou, foi o PDCA. Eu comecei a fazer um monitoramento que a gente antes tinha outro sistema e a gente mudou de sistema. Só que a gente tinha alguns gargalos, por exemplo, como manual de diluição, padrão, já vem tudo vinculado via sistema. E aí eu joguei na ferramenta do PDCA para planejar e executar e ver onde é que estava a nossa falha e como a gente poderia melhorar nisso. E aí eu criei o manual de padronização de diluição dos medicamentos e eu mesmo, junto com o serviço de farmácia clínica e meus farmacêuticos e todos os farmacêuticos, a equipe farmacêutica, a gente deixou padrão isso dentro do sistema quando o médico for prescrever. Porque o que acontecia? Às vezes ele prescrevia um antibiótico e colocava uma diluição na observação. E essa diluição às vezes não era compatível com aquele antibiótico. Era com soro glicosado, 5% o cara colocava com soro de 100 ml. Isso poderia gerar uma glosa, perda do medicamento, um custo para o hospital, e automaticamente o plano ia pagar. E a gente usou essas ferramentas para poder planejar e ver qual era a melhor ação executada relacionada a isso. E a gente foi vinculando, fiz isso, eu que fiz junto com os outros farmacêuticos, fiz toda essa vinculação junto com a direção técnica, direção clínica e outros corpo clínico, outros médicos, com o manual de padronização. Hoje já sai tudo vinculado. Quando você vai prescrever, ele já puxa automaticamente a diluição, a via sistema. Já é tudo automatizado para cair na farmácia. Bacana, Job. Tem algum outro serviço, alguma nova atividade que você esteja já no seu radar, que você quer implementar aí no hospital? Sim, a gente tem uns 2 meses que a gente começou a também fazer alta hospitalar, né? A alta farmacêutica. E isso está até inclusive com a equipe multi, já tem 2 meses que a gente já começou a fazer, né? Fechar bem. Porque antes
a gente estava tendo uns gargalos, né? E a gente teve que também fazer aí um PDCA para ver onde é que estavam nossos gargalos, para poder não perder esse paciente na alta hospitalar, que não é só na entrada, né? E durante o percurso de internação. A gente também tem que dar orientação de alta, porque esse paciente, às vezes, ele entra com medicamento e sai com outros. E aí a gente conseguiu desenvolver um formulário onde a gente faz toda a orientação para o paciente, seja ele via oral, seja ele via sonda, e a gente consegue dar alta a esse paciente com todas as orientações farmacêuticas. E para finalizar, Job, vou deixar outra pessoa depois perguntar, como contribuição em relação a, principalmente as intervenções farmacêuticas, acredito que um ponto que é muito importante, que tem que ser muito trabalhado, é a comunicação, né? Sim, efetiva. A comunicação adequada com o prescritor, a comunicação adequada com a equipe assistencial e multidisciplinar, para que as intervenções elas sejam entendidas. Você tem trabalhado aí na sua equipe, de alguma forma, a comunicação, como você entende isso, como é trabalhado quando uma intervenção ela não é acatada. Queria que você compartilhasse também isso. Isso é um ponto muito delicado, né? Que a gente, isso aí a gente tem que ir com muita, não só de boca dizer que tem uma intervenção, não. A gente tem que todo um embasamento científico. Eu acho que isso é muito enriquecedor, isso é que faz que a gente consiga fazer o colega enxergar a importância da intervenção com base científica e com uma base de evidência. Porque a gente mostra, por exemplo, um paciente está com plaquetopenia, está com Clexane. Então, esse paciente vai correr o risco de sangramento, pode ocorrer o risco de sangramento. Não, mas aí não. E aí a gente chega, vai acompanhando e mostra para ele que isso é um risco muito grande para o paciente. Ele pode se complicar durante a internação. Se esse paciente começar a sangrar por conta de um medicamento que a gente alertou e que está evidenciado cientificamente. Isso é um pouco difícil, como eu falei, a gente teve um pouco de resistência no início, né? Que com a equipe, a gente também teve troca de equipes médicas na instituição, e aí o pessoal começou a enxergar de outra forma, enxergar a importância daquele serviço. Porque a gente sabe que não só o paciente ele está internado 15, 20, 30 dias para o hospital, isso é bom. Não. A ANAP, a Associação de Hospitais Privados, eles têm indicadores que o paciente só é rentável para o hospital a partir do 5º, 6º dia, depois ele não é mais. E eu acho que, consequentemente, nossas intervenções sendo acatadas, eu acho que é uma forma da gente conseguir girar esse leito mais rápido. Eu acho que é isso o foco de todos os hospitais. Não ter aquele paciente 30, 40 dias interno. Não, nossa missão é fazer com que aquele paciente, na nossa linha de cuidado, ele tenha o tratamento, a adesão ao tratamento, e esse paciente saia mais rápido da instituição hospitalar, que um desfecho favorável a ele. Job, eu acho que vocês escutam ele. Para mim o áudio travou aqui. Travou o áudio? Não sei se para as pessoas, mas para mim sim. Escutou normal? Então foi só eu. Mas eu entendi, Job. Você falou sobre a ANAP, eu acho que é muito importante. Tem muitos indicadores, né, que vários hospitais compartilham seus dados com muita transparência. E nós como gestores, né, temos esse cuidado de sempre estar acompanhando como está os dados, aonde a gente quer chegar, quais são as nossas metas e os nossos objetivos, para que o paciente ele tenha, né, uma experiência muito bacana durante a internação. E a experiência eu falo em todos os aspectos, o aspecto de segurança, o aspecto de eficácia em relação ao tratamento, e que ele não volte para o hospital por conta de um uso inadequado. Isso. E a farmácia clínica tem muito esse papel, né, de contribuir para essa segurança, de contribuir para
para as melhores escolhas no que se refere ao tratamento do paciente. E fico muito feliz em ver que vocês estão amadurecendo muito nesse sentido e que a farmácia clínica está cada vez mais se expandindo, né? Sim, Quando a sim. gente compartilha os nossos processos, as nossas sistemáticas, acho que isso enriquece muito, que a gente entende a importância desses momentos para o paciente, né? Porque é o nosso principal objetivo, é atender melhor os pacientes, é dar uma melhor assistência ao paciente. Reinara, não sei se você como moderadora perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta, você joga aí. Vou deixar vocês agora aí. Vou deixar para aberto para mais perguntas. Obrigado, Job. Parabéns, tá? Muito obrigado, Clinton, pelo convite. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Boa noite, eu quero. Magda? Boa noite. Boa noite. Parabéns, Renara, Vivi. É um projeto legal, mas os episódios desse projeto. Eu queria fazer uma pergunta sobre farmacoeconomia para vocês. Qual a sua visão, assim, ou a sua experiência no serviço de farmácia clínica mesmo? Qual o impacto que a farmácia clínica tem no monitoramento desse indicador que é tão visível, né? Assim, é tão bem visto pelos gestores, principalmente. Queria saber de você. Quais são, por exemplo, as intervenções na farmácia clínica que podem impactar nesse indicador? Como é a experiência de vocês? Então, Magda, tudo bem? Boa noite. A gente vai muito pelas intervenções acatadas, né? E o custo desse medicamento. E aí a gente faz o monitoramento de todas as intervenções farmacêuticas e com o custo desse medicamento. Aí, versus esse medicamento, versus o custo, a gente tem como saber no final um valor estimado, mais ou menos, que a gente, digamos, que não perdemos. A gente conseguiu dar a volta por cima com a farmácia clínica. Por exemplo, um antibiótico de diluição errada, um medicamento por uma via errada, um medicamento que o paciente está com sonda foi prescrito VO. Ah, entendi. Entendi. Então, pelos ajustes que são feitos depois de uma intervenção do farmacêutico, vocês vão calcular pelo custo médio, por exemplo, do medicamento. Isso. Entendi. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Deixa eu ligar a câmera aqui. Então é isso, né? Nenhuma pergunta até o momento. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada também a você, Job, pela apresentação. Foi muito boa. E é isso. Obrigado, Reinara. Obrigado, Clinton. Obrigado, Viviane. Obrigado, Rede Primavera, pelo incentivo, né? Que eu acho isso muito enriquecedor, essa troca de experiência. E muito bom a gente ter o serviço expandindo, né? Aqui em Sergipe. E cada vez mais avançando. Eu acho que isso é muito bacana. A troca de experiência, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, de uma certa forma, a gente acaba levando para a nossa realidade, acaba tendo que dar um ajuste aqui, um ajuste ali, em outras na nossa instituição. Por exemplo, eu comecei a enxergar e vivenciar e mudar meu planejamento quando deu certo, através de umas experiências que eu tive fazendo curso no Einstein, por exemplo, de farmácia clínica, uma conversa até com o Clinton mesmo, às vezes a gente discute algumas coisas por telefone, e a gente acaba acendendo uma luz e tendo que mudar o nosso planejamento. Certo. Joy, você falou sobre as reuniões mensais do internamento. Não, a gente tem as reuniões
da visita mútua semanalmente, e a gente tem uma reunião mensalmente dos gestores, com a superintendência e o CEO da empresa, onde a gente vai discutir os indicadores estratégicos do hospital. Sim. E é Pode- nessa reunião que eu levo os indicadores da farmácia clínica. Entendi. Eu mostrei uma foto de antes, uma foto do durante e do depois, entendeu? E todo mês eu tenho missão de sempre estar aprimorando, sempre estar melhorando esses indicadores. E se a gente não bater a meta, a gente tem plano de ação para essa meta, para poder chegar nessa meta. E a gente acaba compartilhando, por exemplo, se minha meta não foi batida porque eu dependia dos outros setores multiprofissionais, os outros setores multiprofissionais, eu tenho que dar um prazo e um planejamento para que a gente consiga alcançar essa meta. Entendi. E no caso, a do internamento, que é a semanal, vocês se juntam, é com a equipe multi, como é? Com a equipe multi. Aí do internamento, a gente faz reuniões multidisciplinares, é onde participa toda a equipe multi, é onde a gente vai discutir, são escolhidos os pacientes, e a gente vai discutir cada um na sua caixinha, onde vai discutir que a gente tem alguma intervenção para fazer, tem algum ajuste, entendeu? Para fazer para aquele paciente. Entendi. No caso aqui, as reuniões, elas são marcadas por horário dos pacientes, que os médicos veem a necessidade de ter a reunião com aquele paciente, e aí eles acabam marcando horários. Às vezes cai O horário. da manhã, à tarde, e é assim que funciona, no internamento. Aqui também a gente tem uma escala, às vezes no internamento é pela manhã, na UTI à tarde, às vezes na UTI à tarde, pelo internamento e vice-versa, a gente tenta intercalar. Entendi. Ok. Uma coisa que é muito importante, antigamente a gente não via fazer a conciliação. Hoje, o médico na urgência, quando ele admite o paciente, ele já me pega pelo jaleco e pergunta se eu já fiz conciliação medicamentosa naquele paciente. Isso eu acho Que que é bom. muito gratificante, né, É para a sim. farmácia clínica. A mesma coisa é o coordenador da UTI, o diarista da UTI, ele também questiona para a gente. Se hoje o paciente chegou hoje, ele não tem conciliação medicamentosa, amanhã de manhã já tem uma mensagem do diretor no meu WhatsApp perguntando por que aquele paciente ainda não tem conciliação medicamentosa, não foi admitido pela farmácia clínica. Eu acho que isso é muito bom, essa interação de processo. É mesmo. Ok, Job, muito obrigada pela troca. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Eu que agradeço.